Ilomanda. Deixa eu ver aqui se ela já está aqui hoje, gente. Estou adorando receber ela. Vamos ver. Bom dia, Iloma! Seja bem-vinda! Olha só que bacana! Vamos tomar aqui, sentar aqui no nosso café. Uma coisa boa! Pra gente conversar sobre esse assunto bastante pertinente, tá, gente? Um assunto que não é só para crianças e adolescentes, mas também para adultos. A Iloma, ela é mestre em saúde mental e transtornos aditivos. E a gente conversa agora com ela. E você aí de casa, se quiser, tem alguma dúvida, se quiser saber mais sobre o assunto, quiser fazer uma pergunta, pode mandar mensagem pra gente pelo 9411-7777. Bom dia, Iloma. Tudo bom? Tudo bom. Esses transtornos que estão aí, na verdade, eu não sei se afloraram agora mais, depois, diante da pandemia, ou se já existiam e as pessoas meio que ficavam retraídas em se pronunciar, em dizer que tinham, que não tem, ou que é normal. Fala um pouco pra gente mais sobre esses transtornos, Iloma. Os transtornos de aprendizagem, nós temos dois tipos, né? Nós temos a questão dos transtornos de aprendizagem, que são de ordens neurobiológicas, né? E dentro deles a gente tem as dislexias, né? Que são os distúrbios de aprendizagem. Então, com as dislexias, ela também tem um componente neurobiológico, né? Que é uma dificuldade na decodificação, na soletração, um déficit no componente fonológico da linguagem. Mas nós também temos uns transtornos de aprendizagem que tem outras ordens, questões mais cognitivas, funções executivas, alguns déficits nessas áreas. E também temos as dificuldades de aprendizagem. Então, o que a gente está percebendo muito atualmente, nesse contexto, é a questão das dificuldades que elas também estão aparecendo, porque elas são de ordens externas, né? Então, a própria literatura nessa área bem de aprendizagem coloca as dificuldades são o quê? É de ordem mais pedagógicas, metodológicas, mudanças ambientais, que é o que está acontecendo, né? Então, foi uma quebra, um fragmento muito grande, né? As pessoas estavam indo para a escola, estavam indo para a sala de aula. Do nada, a ruptura veio e tudo mudou. E principalmente nas crianças, né? Porque para elas se readaptarem a um novo contexto, é bem mais complexo, né? Então, por isso que a gente percebe muitas mães dizendo, meu filho está com dificuldade de aprendizagem. Então, normalmente, ele nem tem um transtorno, porque um transtorno isso não quer, isso que eu ia dizer, desculpa lhe cortar, isso não quer dizer que seja um transtorno. Não, de jeito nenhum, porque o transtorno ele é de ordem mais neurobiológica. Quer dizer que ele apresentou uma dificuldade de aprendizagem por conta de alguma variável do ambiente, ou pedagógica, ou metodológica, e aí está causando um déficit na aprendizagem, aquela falta de estímulo para aprender. E aí a gente vê as mães dizendo, não aprendeu nada, não está sabendo de nada. E tem muitas mães assim, bem tristes com isso, até querendo tirar os filhos da escola, né? Que a gente sempre recomenda que não faça. Que não faça, né, de jeito nenhum. Porque o nosso cérebro é plástico, então a gente tem a capacidade de se adaptar. Então, assim, o que a gente vê é uma ânsia muito grande das mães para que as crianças se adaptem logo ao novo, né? Se nós, adultos, que já temos uma maturidade cognitiva, comportamental, a gente tem dificuldade de se adaptar, imagina, né? Uma criança. Aí você tira ela da escola, você minimiza as oportunidades de aprendizagem dela, né? E aí você termina realmente não dando estímulos necessários para que essa aprendizagem ocorra, né? Porque a gente aprender, a gente está em constância. Então a gente Iloma, agora eu te pergunto, essa questão do transtorno e da dificuldade, as mães estão reclamando muito das crianças que estão com dificuldade no aprendizado, isso pode levar a algum transtorno posteriormente, diante da pandemia, diante da mudança repentina do habitual, né, que era ir para a escola, voltar para a escola, ou não? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque o transtorno, ele é neurobiológico, né? Então, ela não vai adquirir um transtorno de aprendizagem. Ela pode adquirir um transtorno de comportamento, dependendo da variável ambiental, dependendo de como essa criança está sendo trabalhada, né? Então, ela vai adquirir essa dificuldade, a preocupação é que essa dificuldade não seja persistente. Né? Entendi. Então, mãezinhas, mais calma, mais tranquilidade, mais atenção, mais né, Iloma? atenção, precisa sempre fazer uma avaliação, sempre é necessário uma avaliação com um especialista para poder ver qual é realmente a causa dessa dificuldade e se realmente é a dificuldade. Porque pode até ser que essa criança já tinha algo bem neurobiológico. E a mãe não prestou atenção. E agora, como está em casa,
tá com o olhar mais apurado, tá muito mais perto, então aí ela presta atenção. Por isso que é necessário uma avaliação. Olha só, com gente, um tá profissional vendo? especializado. Né? Nossa, Iloma, muito bom a pontuação que você está fazendo. E você aí de casa, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para a doutora Iloma, manda mensagem para o 9411-7777, tá certo? A gente já tem algumas perguntas que a gente preparou, pode colocar, Júnior. E o pessoal de casa, se ficar à vontade também de fazer a pergunta que você quiser, ok, gente? Olha só. Como identificar nas crianças quando é birra e quando é um transtorno ou distúrbio de aprendizagem? Bem, a birra, ela é... E o transtorno são conceitos distintos, né? Ah, é? Então, a birra, ela é um componente voltado para a questão do comportamento. O transtorno é na inabilidade, na leitura, na escrita ou na matemática. Então, o que tem que prestar atenção? Qual é a variável, qual é o antecedente dessa birra, né? Essa birra, ela pode vir isolada, ou ela pode acontecer quando a criança vai fazer a tarefa ou a atividade. Que não queira fazer. Que não queira fazer, né? Então, são conceitos distintos, mas que se relacionam. Entendi. Entendeu? Então, o que o pai tem que tomar cuidado é o antecedente da birra. Essa criança tá fazendo birra por quê? Bem, talvez ela está com insucessos na aprendizagem e ela não quer mais fazer aquela tarefa, porque ela está já frustrada, ela não está conseguindo. Então, a forma que ela tem de denotar esse sentimento dela, ou essa inabilidade... É com a birra. É com a birra. Né? E isso a criança precisa de uma ajuda, Iloma? Precisa. Aí ela precisa, né? Por quê? Porque aí precisa avaliar e tem que intervir na questão comportamental, né? E na questão psicopedagógica voltada para a aprendizagem. Né? Olha só, então, gente. se relacionam realmente, mas são conceitos distintos. São conceitos mas distintos. Eles podem vir isolados ou combinados. O que a gente tem que sempre estar atento é olhar para o filho, olhar para quem, né? E isso é muito importante. E agora, né? Porque antes as crianças eram todo o tempo na escola, né? Não era 4 ou 5 horas na escola, à tarde no reforço. Então, a família ficava distante, né? Terminava aquela lacuna e tudo à escola. Então, era a escola que dava aquele suporte e hoje não. E hoje não, a né? família, ela está começando... Tá 24 horas com a criança, né? Em casa. E aí, talvez agora é que as mães estão percebendo algo que já até existia e estava mascarado. Estava mascarado, é verdade, Loma. Gente, se você tem dúvida, pode mandar mensagem pra gente. A gente tem uma pergunta aqui. Era para você falar um pouco sobre dislexia. Como disgrafia e descalculia. Eu nem conhecia esses dois, eu só conhecia a dislexia. É como se fossem comorbidades da dislexia, né? Ah, tá. Então, a dislexia é uma forma de um distúrbio de aprendizagem, né? Dislexia é tanto para criança como para adulto também, Isso, né? tanto para criança quanto para adulto. A criança que tem dislexia, ela com certeza vai ser um adulto disléxico. Né? Porque, né? Não tem cura. Não tem né? cura? Não tem cura. Tem minimização de sintomas, tem estratégias, técnicas que a gente trabalha com a criança, esse adolescente, esse futuro adulto. Tipo, preparando para um adulto já mais capaz. Mas ele com certeza sempre vai apresentar aquelas dificuldades que é o quê? Então, a dislexia é um problema na questão da soletração, da decodificação, né? Um déficit no componente fonológico relacionado à linguagem. E aí, com a dislexia, normalmente aparece a desortografia, que é um distúrbio na ortografia. Então, também são as dificuldades na ortografia, mas é como se fossem componentes, comorbidades da dislexia. A pessoa não consegue... Tem muitos erros ortográficos na escrita. Não consegue escrever, né? Isso, muitos erros ortográficos apresenta, mesmo depois que é alfabetizada, né? Mesmo porque o disléxico, claro que ele vai ser alfabetizado, mas mesmo assim ele apresenta sempre essas questões ortográficas. E a disgrafia é voltada mesmo para a questão daquela letra, né? A letra chamada, o senso comum chama, né? De letra feia, de letra rabiscada, aquela dificuldade de você ver a questão espaçamento no papel, né? Então, isso é a disgrafia. E a descalculia é voltada para as questões da matemática, né? Dificuldade de interpretar textos, cálculos, números. Olha só, porém, tem que ter uma avaliação muito precisa com relação a isso. Primeiro, que não é fácil você avaliar a dislexia. Segundo, porque tem que ser muito precisa, porque às vezes essa criança tem todas e algumas dessas dificuldades parecidas e ela não é disléxica, né? Ela pode ter sido mal alfabetizada, ela pode ter sido mal estimulada. A questão pedagógica talvez não foi concernente
como é a questão de comportamento ou familiar, que dá esse suporte, né? Então, por isso que é necessário uma avaliação com o neuro, com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, para poder realmente saber... E ter o acompanhamento, isso, né? se é uma dislexia, né? Porque até os exames são diferentes, precisa fazer exames de estudo e processamento auditivo, tem que fazer audiometrias, né? Então, doutora, e tem como uma pessoa, tipo, ter uma vida inteira e só adulto descobrir ou ter atenção e prestar atenção que não tá normal, não tá bem e ser uma pessoa disléxica? Disléxica? Tem. Tem? Tem, Stefania, tem. Pessoa, quando está na faculdade, eu tenho alunos na faculdade que percebe que é na faculdade, eu tenho dislexia. Nossa, gente, que impressionante. Então, na faculdade aí é que vê, né? O professor às vezes tem um olhar mais apurado, é quando precisa mais de uma atenção bem maior, né? Os que passa uma vida toda, a família não repara. Ou então, às vezes, a família camufla. Né? Isso então, acontece muito, né, doutora? Né? Muito. Né? Então, a família camufla e aí, depois que eu tá na autonomia, na fase adulta, aí aparece essa questão, eu tenho dislexia, vai fazer os exames e ver que tem dislexia. Nossa, gente, que impressionante. Nossa, é um caso para ter atenção, viu, gente? Muita atenção. Tem sim, porque também mexe com a questão emocional, né? Então, a pessoa pode ficar com baixa autoestima com relação até de depressão, porque não entendeu o que está acontecendo, né, doutora? Alguns transtornos emocionais, realmente. Nossa senhora, então vamos ter mais atenção a isso. Olha, tem uma pergunta para você. Doutora, meu filho tem 5 anos de idade, a gente vê que ele sabe das coisas, mas na hora de aprender as tarefas, ele fala que não sabe, esquece das letras. O que eu tenho que fazer com relação a isto? A primeira coisa, a demanda já tem, né? Essa criança já está apresentando algo, né? E o bom é que ela já está falando que esquece a letra, né? Então, o ideal realmente não tem como a gente fugir, gente. Eu sei que às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade em fazer essa avaliação, mas é necessário uma avaliação com o neuropediatra, né? Com a psicopedagoga, com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, para ele poder avaliar se realmente essa questão é voltada para um transtorno de aprendizagem ou é voltada para uma questão comportamental, alguma variável emocional do ambiente, mas sempre tomar cuidado. Por quê? Porque ela está dizendo que ela está esquecendo. Também tem que saber se não tem algo voltado para as questões cognitivas, voltada para a memória de trabalho, para a atenção, para a concentração. Então, sempre é bom ela conversar com os professores na escola, né? Saber como ele é na escola, como é na escola, porque o comportamento, às vezes, da criança termina mudando. Às vezes, na escola, ela tem um comportamento com relação à aprendizagem, em casa, outro. Então, o que é que esse professor tem para dizer com relação a isso? Então, caminho, falar com a escola, com o professor e uma avaliação de uma equipe para poder ajudar. Porque pode ser que a criança esteja desestimulada, pode, mas a gente não sabe. Não sabe, mas né? pode ser que realmente ela esteja apresentando uma questão voltada, estou esquecida, não estou lembrando. Ela está dizendo, ela já está avisando. Já está dando um sinal. Então é bom ela procurar, sim, uma ajuda profissional, né? Com certeza. Gente, nossa, que assunto maravilhoso, doutora. Pra gente estar falando aqui pro pessoal de casa. Adoro quando vocês participam também, gente. E assim, o que a gente vê nessa entrevista é que vocês, mães e pais, precisam ter uma atenção, olhar para o filho, né? Para ter um adulto mais consciente, mais firme, olhar para o filho agora. E agora, nesse momento da pandemia, é que você pode estar fazendo isso realmente, né, doutora? Com olhar certeza. diferente. Olhar pro filho. E eu sempre falo que quando na infância já está dando alguns sinais, intervir logo, claro, por quê? Porque vai chegar a adolescência. Então, e na adolescência nós temos outras demandas. Nossa. Né? Então, é cuidar logo, porque na adolescência vai aparecer as próprias demandas da adolescência. Né? E se não cuidar dessas questões da aprendizagem, vai ser um somatório. Então, você imagina, dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem, junto com uma adolescência que é carregada de novos significados, de busca a novos pares,
de mudanças na autonomia, e quando ele não consegue saber, porque é um momento de transição. É um momento de Você é criança, transição. você é adulto, você é adolescente. Por isso que tem tantos problemas Isso, aí na fase adolescente, né? É justamente por isso. Tem adolescente que passa tranquilo. Tranquilo, de boa. Mas tem adolescente que Ah, não, né? eu tive uma adolescência muito tranquila. Ah, eu também fui muito tranquila. Acho que a mamãe acho que teve sempre um olhar diferenciado, mostrou sempre o que tinha que mostrar. Hoje em dia os pais acabam escondendo muito as coisas dos filhos, e aí os filhos vão buscar aquela descoberta, né, doutora? E Isso de forma deturpada. de forma deturpada. Nossa, doutora, que maravilha. Quero você aqui de novo. Pois pode